Estamos começando Esporte em Dimensão Total e vamos falar do Campeonato Brasileiro. Está chegando ao final do seu primeiro turno. Tivemos nessa última rodada, complemento ontem, de 3 jogos, uma rodada que dos 10 primeiras equipes, apenas 2 equipes conseguiram vencer. A equipe do Botafogo e a equipe do Corinthians. Era uma chance para quem está ali pelo meio da tabela vencer e dar um salto, entrar até na zona da Libertadores, que é o caso do Internacional. Mas infelizmente isso não aconteceu. Vamos falar de América também, que estreia contra o Grêmio Mangaratibense no Sub-20. Denilson, boa tarde. Vamos começar fazendo um apanhado aqui, Denilson. O América voltando aí as competições do Sub-20, é obrigatório a participação do América nesse Sub-20. O que você tem para falar dessa competição, que é uma competição deficitária, mais uma competição onde o clube só gasta e acaba tendo que disputar a competição? Boa tarde, Márcio, boa tarde a todos. Márcio, é necessário, é obrigatório que o América entre na competição com essa equipe de júnior. As coisas foram feitas assim muito rapidamente, porque não houve tempo hábil até mesmo para as inscrições, né? Já que o América estava reunido aí com o seu conselho na noite de segunda-feira que passou, formando a sua diretoria. Agora as coisas já estão bem encaminhadas. Segunda divisão, né? Segunda divisão, Série B. E o América, acredito eu, Márcio, que conseguirá formar aí uma boa equipe de júnior, já que o material humano que tem é um bom material. Agora, vamos aguardar até que ponto o professor Anderson vai conseguir, nesse pouco tempo, dar um coletivo bom a essa equipe, para que essa equipe possa, já no domingo, diante do Grêmio Mangaratibense, possa estrear bem. Já que é uma competição a qual tem, se eu não me engano, Mangaratibense, Angra dos Reis, 18 equipes, são os mesmos clubes da Série C, mas acredito eu que o América tem boas chances de fazer uma boa participação nessa Série C do Campeonato de Júnior. Vamos acompanhar no domingo, para que na segunda a gente possa estar falando aqui com mais exatidão se temos aí uma equipe que possa trazer bons resultados ou não. E o legal disso aí, né, Denilson, que você sabe que dificuldades todas as equipes vão passar, né? Porque da mesma coisa, das mesmas dificuldades que o América sofre aqui, as outras equipes não é diferente. Você vai encontrar aí, no máximo dessas 18 equipes, umas 2 ou 3 equipes que gostaria de estar disputando esse Sub-20, porque tem uma estrutura mais bem montada, enfim. Com certeza, o que o América passa, as outras equipes também passarão, né, gente? Márcio, mas uma coisa eu posso te adiantar com Sai alguma com coisa certeza. daí? Sempre sai, né? Sempre sai. Agora, sabemos que para tirar um jogador do Júnior e colocar no profissional na Série B, na Série B não é tão difícil. Fácil, muito difícil, porque o andamento é outro, as condições são outras. Agora, eu acho que a única desvantagem que o América tem nesta categoria em relação às outras equipes, de 18, né? 18 equipes. De 18 equipes da categoria de Júnior, eu acho que 15 já tem essa categoria há vários anos, já trabalham com base há vários anos. Então essa é a desvantagem que o América tem em relação às demais, porque as outras já têm essa categoria. Já tem uma sequência, né? Isso aí. Por isso é a importância do trabalho de base, né? Que as pessoas acho que a precisam continuidade, entender isso. Isso aí. Porque você tem que visar, Márcio, não é o próximo ano para o jogador de júnior. Você tem que visar daqui a 2, 3 anos, no mínimo, dar andamento, dar rodagem a esses jogadores da região, para que ele possa no futuro mostrar uma qualidade boa. Ano que vem sim, né, Denilson? O América vai estar com um júnior já melhor, tirando uma base desse ano, não é verdade? Por isso que você tem que ter um jogador com idade de juvenil, mais já indo para o júnior, para que você possa utilizar esse jogador mais tempo dentro de uma categoria. Bom, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, fazer aqui fazer um bate-bola com o Denilson aqui em relação a essa rodada. Porque me parece que essa rodada foi a grande chance de quem está entre 25, 23, 27 pontos, dar um salto lá na frente, e isso acabou não acontecendo. Olha só, Denilson, Atlético Mineiro, Fluminense, Vasco, Grêmio
Internacional, Botafogo, Cruzeiro e São Paulo, Corinthians e Flamengo, Denilson. Essas 10 equipes, apenas 2 equipes venceram nessa rodada. Como é difícil esse campeonato brasileiro, né? Por isso, Márcio, que é difícil você hoje afirmar quem vai brigar para o título e muito menos quem vai brigar para a Libertadores. É só você ver aí os pontos. O Atlético hoje tem 39 pontos, Fluminense 36, Vasco em terceiro com 35, o Grêmio e o Internacional, Grêmio 31, Internacional 30. Eu acho que mais distante aí vai ficando o Botafogo em sexto e o Cruzeiro em sétimo com 27. Então, de 30 até 39, esses aí hoje vão brigar. Não já só pelo título. O São Paulo e o Corinthians vêm com 25, o outro com 24. Pois e é, o mas Flamengo começa... com 22. Sim, eu quero dizer o seguinte, se essas equipes aqui embaixo conseguissem vencer as suas partidas nessa rodada, como todo mundo lá em cima ninguém venceu, ele encostaria um pouquinho mais. Pra você ver como ele é difícil, né? Os 10 primeiros, obviamente que teve jogos aqui que eles jogaram entre si, e os lá de baixo conseguiram vencer. Já que o primeiro, o Atlético Mineiro, não conseguiu vencer do penúltimo, que é o Atlético Goianiense. E isso vai ser uma constante no campeonato. E parece que agora isso começa a aparecer mais ainda. Exatamente. Né? Nós sabemos que o Atlético está numa situação incômoda, mas também sabemos que lá no Serra Dourada é complicado. Não é fácil. Não é fácil vencer, mesmo essa equipe estando mal. E estando mal, eu acho que é pior ainda, porque ela consegue reunir força para dificultar mais o jogo. Quer ver uma outra equipe também, Márcio, que hoje está com 20 pontos, é o Náutico, que está em 12º lugar. Jogar hoje lá, nos aflitos, com o estádio lotado, dá no que dá. Dá no que deu lá. São Paulo levou de 3 e saiu barato. Então, por isso que o Campeonato Brasileiro é difícil. Se não mantiver uma regularidade muito grande, você não chega lá em cima. E se você não criar uma certa gordura para em determinados jogos, você poder até mesmo se dar o luxo de perder, Márcio, fica complicado. Só para as pessoas terem ideia, o campeão do ano passado, olha só, Denilson, o campeão do ano passado, que foi o Corinthians, né, terminou, se eu não me engano, com 71 pontos. 71 pontos terminou a equipe do Corinthians. A equipe do Atlético, nesse primeiro turno, se vencer as suas próximas 3 partidas, porque faltam 2, mas para ele falta 3, ele pode terminar com 48 pontos, com quase 50 pontos, Denilson. Então é uma média acima de 80% dos pontos. Aí joga olha como ficou diferente. 7 vitórias para ser o campeão. Para ser o campeão. Porque uma equipe com 75 pontos, eu acredito que já é campeão. Mas agora, Márcio, eu te faço uma pergunta. Se mantiver a média que está tendo Vasco, Fluminense e Atlético, de repente, com 71 pontos, pode não aparecer o campeão. Pode acontecer. Por isso que eu estou comentando. O Fluminense pode terminar o campeonato com 39 pontos. Ou até mesmo com 42, se vencer o Vasco semana que vem. E o Vasco a mesma coisa, e o Atlético com mais ainda. Mais ainda pelo jogo atrasado que tem. Você vê como a pontuação esse ano... Pode a média aumentar. Até para cair também, né, Denilson? Até para cair. Eu acho também. Que também está baixa a média para cair de divisão, também está bem baixa. Mas a tendência é quem está ali em cima puxar quem está embaixo. Né, isso aí, é. Eu acho que acontecer isso. Só para você ter uma ideia, hoje com 16 pontos ainda não está caindo. Que é o Curitiba que está fora da zona de rebaixamento com o empate que teve. Tivemos ontem 3 jogos, Vasco e Corinthians, que a gente vai comentar no segundo bloco. E tivemos também Vasco e Curitiba, 1-1, 2-2. Vasco no final tomou um empate. E tivemos Corinthians 1, Internacional 0. Um resultado muito ruim para o Internacional, que se vence, passaria, a equipe do Grêmio chegaria à zona da Libertadores, e acabou isso não acontecendo. E tivemos ontem também Figueirense 1, Santos 3, com a volta do Neymar, para variar, no Brasil, aqui dando um show, fazendo um golaço. Agora, tem um detalhe, Márcio, muito importante aqui, que eu vi agora. Eu acredito que daqui a 4, 5 rodadas, se o Atlético Goianiense e o Figueirense não reagir, a gente já vai poder falar aqui que vai descer divisão. Por quê?
É só você olhar o 16º hoje, que é o primeiro, saíram da zona de descida, é o Curitiba. O Curitiba está com 16 pontos. Se o Curitiba vencer mais 2 partidas, um exemplo, e o Atlético Goianiense não vencer, já abre... A distância fica muito grande. 11 para 12. É. E o outro já fazendo 20, acho que dificilmente você tira. E tem um jogo aqui muito bom, que é Atlético Goianiense e Palmeiras. Palmeiras com 16 e o Atlético Goianiense com 12. E o jogo é lá em Goiás. Então esse jogo, eu não diria nem que é de 6 pontos, eu diria que seria de 9. Porque tem os concorrentes diretos também ali na briga. Então esse jogo pro Atlético, Márcio, é de vital importância. Porque se o Palmeiras vencer, já vai a 19. Entendi. Então 19 para 12 já começa a ficar difícil tirar uma diferença aí de 3 vitórias em cima de uma boa equipe que sabemos que é o Palmeiras. Bom, nós vamos rapidinho ao intervalo. Quando voltarmos, vamos falar dos jogos de ontem e vamos falar também da preparação das equipes cariocas. Rapidinho a gente está de volta.